Fala, galerinha! O tema da nossa aula de hoje é sobre APH, atendimento pré-hospitalar. E eu vou fazer assim um resumão, né, gente? Porque o APH é intenso. Só quem realmente gosta dessa área de urgência e emergência sabe o quanto que o APH é imenso, é grande, né? Mas antes da gente dar início, eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal e não esquece de deixar o like, hein? Já vai colocando aqui, ó, o curtir, que eu quero o teu like nesse vídeo, tá certo? Iniciando esse tema, eu já vou falando para vocês a diferença entre urgência e emergência, né, gente? Tem muitas pessoas que acham que tem o mesmo significado, que é tudo a mesma coisa, né? Então hoje vocês vão saber qual é a diferença que existe entre urgência e emergência, tá? Porque como a gente fala de APH, nós temos que saber essa diferença. Primeiramente, a urgência. O que é a urgência? A urgência são para aqueles atendimentos que realmente precisam ser atendidos o mais rápido possível para evitar complicações. Mas não necessariamente existe um risco eminente de morte. Como, por exemplo, eu tenho aí as fraturas simples. Já na emergência, eu tenho o risco de vida do paciente. Ou seja, esse paciente ele precisa ser atendido de imediato. Como, por exemplo, eu tenho aí de situações em paradas cardíacas, hemorragias intensas, né? Então, nesse caso, gente, tem que ter o atendimento imediato por conta, né, do risco de vida que aquela pessoa está correndo. Falando-se de APH, a gente lembra muito de quê? Do SAMU, né? Então, muitas pessoas aí da área da enfermagem têm esse sonho, né, de atuar, de trabalhar no SAMU, né? Naquele carrinho, né, minha gente, que fica aí rodando, né, em tudo que é canto, né? É realmente o sonho de muitos da enfermagem. Mas o que é que significa a sigla SAMU? Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É isso que significa a sigla SAMU. Então, quando eu tenho esse serviço, gente, tem muitas pessoas que acham que assim, eu liguei pro SAMU, o SAMU tem que chegar logo de imediato. Porém, não é bem assim que funcionam as coisas, porque tudo tem algumas circunstâncias, tá, gente? Como, por exemplo, será que tem muitas ambulâncias disponíveis? É porque às vezes, gente, o fluxo tá muito grande. Às vezes tem muitos acidentes acontecendo ali naquela mesma hora. Então, quando eu tenho esse fluxo intenso, né, de atendimento, nesse caso eu necessito de uma quantidade maior de ambulâncias. E às vezes, dependendo daquela região, não tem essa quantidade de ambulâncias. Então, por isso a demora no atendimento. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Você precisa esperar para ter atendimento. Não é emergência, ele atende serviços de emergência, mas ele vai prestar serviço de urgência. Por isso que você espera para ter atendimento do SAMU. Lembrando, tá, gente, que o número do SAMU, né? E agora, qual é o número do SAMU? O SAMU, gente, a gente liga para o 192, tá? Anotem esse número, porque qualquer situação de emergência, um dia você pode precisar. Às vezes, gente, acontece de esquecer. Eita, tô na rua, esqueci o número do SAMU. Aí o primeiro que vem na nossa mente é 190, né? Que é o número da polícia. E agora, eu ligo, não ligo pra polícia, né? Vem aí aquela dúvida. Mas, gente, liga sim, tá? Você liga pra polícia e pede pra eles fazerem um encaminhamento para o SAMU, tá? Então, na mesma hora, eles fazem essa transferência de ligação e você já tem o contato imediato com o SAMU. Lembrando também que a gente tem o número dos bombeiros, né? Que é 193, tá, gente? Então, tenham esses contatos em mente, tenham salvos, porque em situações de emergência você vai precisá-los, tá bom? Então, a dica é essa. E aí, gente, como eu disse para vocês, né, que eu ia fazer aquele resumão de APH, eu quero falar também sobre queimaduras, né? Porque muitas pessoas têm aquela dúvida. E agora, aconteceu uma queimadura comigo, me queimei na panela de pressão, encostei o meu braço. E agora, o que é que eu devo fazer? Nós da enfermagem, nós precisamos transmitir conhecimento. Você não vai guardar o conhecimento só para você. Você compartilha esse conhecimento com os seus pacientes, com a sua família, né? Então, você tem essa obrigação de
coletar, né, ao mesmo tempo e oferecer essas informações para a população, porque é de extrema importância, porque muitas vezes a pessoa sem orientação, ela vai fazer coisas totalmente o contrário, né, ou até mesmo que podem prejudicar no futuro aquela pessoa. Lembrando, gente, que na nossa plataforma EAD Enfermagem, você vai ter acesso a mais de 80 cursos disponíveis. Sem falar que, tá, gente, nós temos o curso de APH. Para você, como eu, que adora esse tipo de atendimento pré-hospitalar, eu indico demais que você faça o curso da nossa plataforma. Continuando, gente, vamos falar um pouquinho aí sobre as queimaduras, né? A primeira coisa que você deve fazer é avaliar essa queimadura. Será que foi uma queimadura de primeiro grau? Será que foi de segundo, de terceiro, né? Então, eu preciso avaliar até mesmo para saber qual é a conduta que eu devo fazer. Mas vamos supor, eu até dei o exemplo para vocês, né, de uma panela. Você se queimou na panela, que isso é muito comum de acontecer, né? E o que é que você faz, né? Gente, logo de cara você vai precisar resfriar o local da queimadura. Então, não coloquem pó de café, não coloquem nada de pasta de dente. Ai, Andressa, pois eu já me queimei, eu coloquei pasta de dente e eu senti que aliviou bastante. Gente, vai causar um alívio momentâneo, né? Porque você vai colocar a pasta de dente, então vai refrescar um pouco mais. Porém, não é interessante para o processo de cicatrização daquela queimadura, tá? Porque ali não é um material que vai ajudar na sua pele. Então, nesse caso, o que deve ser feito? O resfriamento com água, tá, gente? O ideal é que seja água destilada, mas se você não tiver água destilada em casa, que é difícil, né, meu povo? Você pode estar lavando com água corrente mesmo, tá? Então, você abre a água e coloca lá o braço, o membro, o local que realmente teve essa exposição da queimadura e deixa lá um pouquinho a água correndo. Andressa, tu falou que era para resfriar, eu posso colocar gelo? Também não. Não bote gelo não, pelo amor de Deus. Não façam isso, tá, gente? Porque o gelo, ele vai queimar mais ainda aquela área, tá? Principalmente se você deixar por muito tempo. E para finalizar, galerinha, eu quero falar para vocês sobre o OVACE. Essa siglazinha OVACE, O-V-A-C-E. Essa sigla significa obstrução por vias aéreas de corpo estranho. Ou seja, é quando uma pessoa tem um engasgo com algo que colocou na boca. E isso é muito comum, principalmente com crianças, tá, gente? Então, no caso, né, eu devo fazer a manobra do desengasgo, né? Como que é essa manobra do desengasgo, tá? Então, você vai procurar primeiramente o apêndice xifoide, que é esse ossinho que eu tenho aqui bem no final. Vou fazer, ó, mãozinha fechada, ó, fecha a mão, encosta no apêndice xifoide e você vai fazer o movimento de J, tá, gente? Faz como se fosse um J, vai apertando essa região do apêndice xifoide até realmente aquela pessoa colocar o corpo estranho para fora, ok? E aí, me fala, tu gostou dessas dicas de APH, de atendimento pré-hospitalar, né? Um pouco também de primeiros socorros? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar o like e vai agora lá na nossa plataforma EAD Enfermagem e vai conhecer o nosso curso de APH, pagando um precinho, ó, que cabe no bolso, tá, gente? Então, um beijo e até a próxima!